Olá, tudo bem? O nosso estudo de hoje vai tratar sobre um tema muito discutido, um tema de certa forma polêmico na Bíblia, que é a realidade dos mortos. O que a Bíblia fala sobre os mortos? Nós vamos ver na palavra de Deus. Antes, contudo, se você não é inscrito, se inscreva. Dê o seu like, participe conosco. Nós estamos produzindo sempre materiais importantes da Bíblia para você, para a sua família, para os seus amigos. Compartilhe também. O que a Bíblia fala sobre os mortos ou sobre a morte? Há um relato bíblico muito conhecido, onde um amigo do Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, esse amigo chamado Lázaro morreu. E quando o Senhor Jesus recebeu o recado, disse o seguinte: nosso amigo Lázaro dorme. Os discípulos não entenderam muito e disseram: mas se dorme, vai acordar. Jesus disse: ele vai acordar. Lázaro morreu. Lázaro morreu. A morte para Jesus e para Deus é como se fosse um sono. Por quê? Porque todos aqueles que acreditam no Senhor Jesus haverão de ressuscitar para a vida eterna, de acordo com a palavra de Deus. E a maior prova está na própria história de Lázaro. Quando o Senhor Jesus foi até a sepultura, o corpo já cheirava mal porque fazia dias, e Jesus ressuscitou Lázaro e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele tinha dito antes: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não é à toa que a Bíblia fala muito sobre o homem, o estado do homem na morte ou sobre a morte. Por quê? Porque existem muitas ideias equivocadas, muitas teorias absurdas e não bíblicas. E eu quero dizer ao amigo, ao ouvinte, a você, que nós nos pautamos pelo assim diz o Senhor, pela palavra de Deus. E não por ideias humanas, teorias, porque ideias e teorias existem muitas. Esse texto bíblico, muito importante, está em Ezequiel 18, Ezequiel, Antigo Testamento 18, verso 4, que diz o seguinte: eis que todas as almas são minhas. Quem está dizendo isso é o Senhor Deus. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, diz a palavra do Senhor. A alma que pecar, continua o texto, a alma que pecar, essa morrerá. Espere aí. Há pessoas que dizem que a alma é imortal. E a alma morre? O livro de Gênesis, na criação, em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz que o Senhor Deus soprou nas narinas de Adão fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Se tem alma vivente ou alma viva, tem alma morta. O que é que a Bíblia fala sobre alma? É o ser todo, é a pessoa, o ser humano. E diz aqui, é como se dissesse aqui o texto Ezequiel 18:4, o ser humano, a pessoa que pecar, essa morrerá. Vamos ver que vai explicar melhor ainda o verso 20. Ezequiel 18, verso 20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ou seja, cada um vai responder por si mesmo. Um pai, por melhor intencionado que seja, por mais que ame o filho, não pode salvar o filho. Nem também ele vai ser julgado pelo filho, nem um filho vai ser julgado pelo pai. Só vai morrer aquele que pecar e não se arrepender. Porque é bom entendermos isso, né? Porque alguém pode dizer: mas pastor, todo mundo peca. É verdade, peca. O apóstolo João disse: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por isso o texto bíblico está dizendo: a pessoa que pecar,
essa morrerá. Eu sempre digo assim, na Bíblia tem a fórmula positiva da vida, que é corpo, o pó da terra, mais o fôlego é igual à alma vivente. E em Eclesiastes 12:7, 12 verso 7, diz assim, é a fórmula da morte, a fórmula negativa. É o corpo menos o fôlego é igual a pessoa morta. Pode confirmar lá, Eclesiastes 12, verso 7. Mas você pode dizer assim, mas não tem pessoas que dizem que se comunicam com mortos? A pessoa que morre, será que fica no esquecimento? O que é que a Bíblia diz? Esse é um texto muito importante também no livro de Eclesiastes, que a gente não pode deixar de ler. Pelo menos fazermos essa leitura rápida, e você pode anotar aí. Eclesiastes 9, versos 5 e 6, diz assim, falando sobre o estado do homem na morte. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, verso 6, amor, ódio, inveja, para eles pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, morreu, acabou a consciência, acabaram os sentimentos. Aí há muitas pessoas falando erradamente de que nós vamos ter uma segunda oportunidade depois que morrermos. Não, a Bíblia não fala sobre uma segunda oportunidade. Diz o seguinte, que nós temos a oportunidade enquanto estamos vivos. Deus está nos dando oportunidade. Eu me lembro muito bem, num determinado local onde eu morava, ao lado tinha uma família, uma senhora viúva e uma filha adolescente. Uma determinada noite de sábado, eu estava na frente de casa, aí eu perguntei para aquela jovem adolescente, cadê a sua mãe? Porque realmente quase que eu não via a mãe daquela menina, viúva de alguns anos. E a menina disse, minha mãe, ela está conversando com meu pai. Aí eu tomei um susto, conversando com seu pai? Mas seu pai não já faz anos que morreu? Aí ela disse, sim, meu pai faz anos que morreu, porém, todo sábado à noite, ele conversa com minha mãe. Eles se encontram, eles têm um encontro e conversam durante muito tempo, todo sábado à noite. E eu fiquei imaginando, biblicamente falando, não é o pai dela. Porque Satanás, a Bíblia diz, tem poder de se transformar até em anjo de luz. Imagine uma pessoa que morreu. Porém, qual é o problema disso? Das pessoas acreditarem que estão conversando com a pessoa que morreu mesmo, que é a verdadeira pessoa. O problema é que se um parente seu morreu e você conversa com esse parente, que necessidade você vai ter de entregar sua vida a Jesus e acreditar na ressurreição, que quando o Senhor Jesus voltava a ressuscitar os mortos, se você já está conversando com quem morreu? Jesus, então, não é Salvador, não tem sentido. Isso é muito perigoso e eu quero dizer ao prezado ouvinte, amigo e espectador, que é uma das artimanhas do inimigo. Cuidado! Morreu, acabou. A oportunidade é enquanto estamos vivos. Inclusive o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, você pode examinar depois, ele diz assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem. Olha aí, falou a respeito dos que estavam dormindo, aqueles que foram fiéis no Senhor, para que as pessoas não ficassem especulando, vai para o inferno, vai para isso, é purgatório. Paulo disse, não, eles vão aguardar a ordem do Senhor Jesus quando ele voltar, com alarido de trombetas, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13, ok? Então, nós temos que ter essa convicção pela palavra de Deus, Portanto, prezado amigo, irmão, a palavra de Deus diz que nós, seres humanos, afetados pelo pecado, temos um salário que é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, todas as vezes que ouvirmos especulações sobre a morte, o estado do homem,
sobre segunda oportunidade, vamos na palavra de Deus. E mais uma vez eu dou o conselho, faça como os bereanos de Atos capítulo 18. Confira na Bíblia para ver se é verdade o que foi falado ali, o que foi pregado. Se tiver na Bíblia, acredite. Se não tiver na Bíblia, você tem que tomar sua decisão pela palavra de Deus. Que Deus o abençoe você, sua família, e que nós possamos nos encontrar em breve em outro vídeo. E não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo, porque nós temos o objetivo de levarmos mais mensagens de esperança para as pessoas, para você, para as famílias. Um abraço e até a próxima!